Antes de qualquer coisa, subscreva no canal e ative o sino das notificações. Boa apreciação. Eu já cheguei a esse ponto, né? Lógico, eu estou encontrando muitas novidades aí e estou tendo uma ousadia de escrever aqui, mas eu observo o significado do nome e a partir do momento que nós praticamos uma arte, que ela, não é, em sua essência, é uma manifestação de resistência, vai-se na contramão quando um capoeirista que pratica uma manifestação, uma arte que simboliza a resistência contra a escravidão, uma resistência contra a colonização, contra tudo isso, e que de repente ele é subestimado no seu nome. Então eu tive o desprazer de conhecer capoeiristas cujo apelido, e apelido, a tradução é diferente no espanhol, apelido é sobrenome. Exatamente. Mas eles adotam o apelido, não é? O que eles entendem por apelido, é um nome pejorativo. Onde é que está o problema maior, a minha preocupação maior? Primeiro é com o apelido pejorativo, e segundo, que esses apelidos, eles são diferenciados porque eles são aplicados, são dados proporcionalmente ao seu estereótipo, não o seu estereótipo, não o seu interior, é seu estereótipo. Não de acordo ao mundo. Entendeu? Então quer dizer, essa é a minha preocupação, porque enquanto negro, e não sabendo que nós não temos uma beleza cartesiana, né? A nossa beleza está muito relacionada à natureza, do que às imposições dos Lavoisier da vida, né? Ou melhor, Descartes, né? Descartes. Então, quer dizer, a partir do momento em que nós, não temos, felizmente, essa beleza cartesiana, os apelidos eles serão os piores possíveis. Exato. Sempre associados a coisas negativas. O urubu, não sei se você conhece, a ave urubu, que se alimenta de carniça, né? Carvão, saci pererê, entendeu? Essas coisas, esses apelidos. Agora, quando é uma pessoa branca, é o Brad Pitt, e por aí, vai por aí. São nomes que, já que eles são proporcionalmente aplicados a partir do estereótipo, essas pessoas são agraciadas com um nome, não é, bonitinho, pelo fato dele atender às exigências cartesianas de beleza. Então, essa é a minha preocupação e posso afirmar que eu sou o único pensando assim no Brasil, se não no mundo, sou o único pensando assim. E pretendo contribuir mudando, principalmente chamando a atenção dos nossos irmãos negros, africanos, afrodescendentes, de que eles têm uma beleza que não é vista pelos cegos. Entendeu? Exatamente. Nós temos uma beleza que não é vista pelos cegos. E estou levando essa questão para a capoeira. E no encontro, até hoje, sabe que se eu não tivesse a condição de ler inglês, eu não teria dado início ao meu trabalho. Sim, porque não tem bibliografia falando disso que nós estamos falando aqui. Nem vai haver, mestre, nem vai haver porque, por uma simples questão de estratégia. O grande problema, o que eu tenho dito mesmo, por exemplo, ao irmão e também mestre Iramé, que embora que ele não aceite, mas o mestre está dentro dele, a questão é que nós, os africanos, depois das independências, houve dois erros grandes depois das independências. Primeiro é que nós deslocamos os nossos algozes. Eles programaram e têm programado tudo muito bem porque eles têm nos estudado até hoje. Ilusão dos africanos que pensem que
Nós já fomos esquecidos. Nós já fomos esquecidos, não. Claro que Não é? Então, eles sincronizam dois momentos. Começam primeiro por dar por fazer o tráfico de prisioneiros de guerra, eu prefiro chamar assim, depois escravizados, que eles fizeram uma guerra contra nós, nos levavam aqui, faziam um combate militar contra nós, com armas superiores a nós, não é? Mas também quero recordar aqui aos irmãos que os africanos sempre lutaram contra essa resistência, e vai ver que Nzingambandi recebe o nome de Nzingambandi depois de ser entronizada como rainha, não é? E os europeus tentam ludibriar com o batismo Nzingambandi, dando o nome de Ana de Souza, que ela finge que aceita. Não é? E depois ela escreve uma carta e diz: fica com teu nome, fica com tudo que é teu, e eu não preciso disso, não é? Então, mas o que vai acontecer? Depois de fazer um tráfico de pessoas escravizadas aqui, quando terminam o tráfico, eles sincronizam esse tráfico com um outro movimento aqui dentro de África, que é a colonização. O africano deixa de trabalhar na roça, lá nas Américas, mas aqui começa a levar com chicote a sério. Mas há uma questão: o africano não recebe cidadania, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no Suriname, nem em lado nenhum da América. Ele não recebe cidadania porque a cidadania começa com o nome. O nome tem um imperativo jurídico. Porque o indivíduo é julgado, por exemplo, quando nós vamos estudar o tribunal de Ossar, não é? Ou de Osíris, o indivíduo é julgado depois da morte com o nome que ele tem. É a partir do nome que ele é chamado diante dos ancestrais para prestar contas daquilo que fez aqui no nosso planeta. Então, o indivíduo, isso é feito propositado lá, não recebe a cidadania, para ele não ter nome. Se ele não tem nome, então ele não tem identidade nenhuma, não é? Mas, quando recebemos as independências, há um erro que os líderes africanos cometeram, mas isso foi propositado pelos próprios europeus. Por quê? Porque nós não pensamos na independência cultural. E nós fizemos, alguns países africanos receberam a independência pelo nominalismo, outros por independência outorgada e outros pela independência revolucionária, como foi o caso da Angola. Mas toda essa revolução caiu, se me permitem a expressão, em água de bacalhau. Por quê? Culturalmente, economicamente, espiritualmente falando. Porque ficamos com as religiões deles, com os nomes deles, com a comida deles, com tudo que é deles. E houve um erro mais grave que os líderes africanos cometeram, foi não reclamar a África global que estava nas Américas. Porque não se admite, por exemplo, no meu entender, que um africano que tenha ido para o Brasil, fruto desse negócio de onda que os europeus fizeram, para vir para Angola tem que pedir visto. Aqui é casa. Está falando do panafricanismo. Aqui é casa. Aqui é o nosso lugar. É aqui que nós temos que fazer isso. Mas essa desapropriação começa, e é ali que eu digo que nós depois deixamos de saber lutar. Nós nos conformamos com os tratados internacionais. Nós estamos a falar de cultura propriamente dito, quando estamos a falar de cultura é do nome. E o que vai acontecer aqui, mestre Moraes, o que eu vejo, a minha visão, é que estão aproveitando de um espaço que é nosso, que é a capoeira, para desapropriar o próprio africano. A isso Sun Tzu, e até antes de Sun Tzu, houve um grande mestre da estratégia africana, que foi Shaka Zulu, dizia: polarizar-se com o inimigo dentro do seu próprio território. Eu vou estar lá na capoeira, eu vou ser o mestre dele da capoeira e vou lhe dar nomes falsos para ele não vibrar na sua conexão. Porque vai ver que nós, eu sou também professor e instrutor de yoga kemético. Todo meu estudante, todo meu discípulo que vem praticar yoga, depois dos 3 meses, não é? Que tem um período de observação, ele recebe um novo nome. Mas recebe um nome, ou kemético, ou congongola, de qualquer parte de África, mas um nome que representa o seu íntimo, a sua ancestralidade. E para terminar esta parte, mestre, a coisa acontece justamente porque muitos dos nossos irmãos que se apropriaram da capoeira
não querem falar da capoeira dentro da sua subjetividade, porque o mestre tem que ter olhos para ver, porque a capoeira não é desporto, a capoeira é vida, é a roda cósmica, e nessa roda cósmica, o que esse indivíduo vai fazer na roda cósmica? Porque o nome de capoeira que o indivíduo levar é o nome, a nova luz que ele vai levar para a sociedade, porque a capoeira é um espaço sagrado, é o círculo sagrado, mas o mestre precisa saber com que alma ele está lidando. Então vai dar um nome de acordo à alma dessa pessoa. E nós vamos ver, por exemplo, muitos nomes subjetivos que acabam por ferir a divindade, o guerreiro, não é? O inquice guerreiro que está dentro dele, não é? Porque há uma confusão entre o inquice, porque quando nós estamos fazendo os movimentos da capoeira, nós estamos chamando os nossos inquices, porque é a forma como nossos inquices dançavam, cantando, tocando, então tem que ter o nosso próprio nome. Então daí que eu concordo e apoio, estou dentro dessa pesquisa do mestre Moraes como seu discípulo, dizendo que é recomendável a todos os nossos mestres terem os olhos espirituais abertos, trabalharem com a nossa ancestralidade, porque a capoeira e o nome vai ajudar a construir a nova personalidade, vai ajudar a construir e a destruir o ego, não é? Aquele ego mundano que o indivíduo tem. Ele passa a ter uma nova luz a partir do novo nome que ele recebe, mas esse nome tem que estar conectado com nossos ancestrais, tem que estar conectado com o nosso antepassado. E daí que o mestre vê que na minha família, por exemplo, na família do meu pai, São Mucongo, o nome, por exemplo, a criança, por exemplo, recebe o nome de um avô, de um bisavô, porque muitas vezes é identificado que o bisavô voltou novamente para a família. Então ele recebe aquele nome para encarnar a sua força. E ele, até porque não podemos falar, o conceito de encarnação para nós é diferente. Exatamente. Não é reencarnação para alguns outros povos, aquela coisa da expiação, de que morreu vai sofrer, que vai para o inferno. Essas coisas não existem. Então, na realidade, para que seja mantida, para que se dê continuidade a essa comunidade, família, é importante que aquele que foi retorne em alguém. Exatamente. Essa circularidade é que vai significar a manutenção da ancestralidade. Exatamente. Então, inclusive, aprendi também que não é normal, não é regular dar nome a uma pessoa que ainda esteja viva. Dar nome a uma criança de uma pessoa viva, porque você está ressuscitando alguém que ainda não morreu. Não foi. Exatamente. Ainda não foi. Exatamente. Então, quer dizer, todas essas coisas têm mexido comigo, têm me dado a certeza, né, de que eu estou no caminho certo. Logicamente, como eu disse, não encontrei bibliografia em português que fale disso. Exato. Quando eu encontrei referências de africanos escravizados que reagiram, lutaram até, não é, com a própria vida para que o seu nome não fosse alterado. Entendeu? O caso do Kunta Kinte é um exemplo, tem outros exemplos, né? O Kunta Kinte é um exemplo, né? Que ele lutou para que o nome dele não fosse alterado. E, para o final, nós temos um afrodescendente, o Malcolm X. Exato. Né? E quando ele descobre que ele tem um sobrenome que provinha de um branco europeu, inclusive estuprador, dono de escravo, ele preferiu colocar um X no nome dele, que simboliza um termo desconhecido. Na roda viveu rodar. Na roda vou dar uma volta e vou ver o mundo girar. Na volta que o mundo deu e na volta que o mundo dá. Se eu conseguir nessa roda, na outra dá para levar. Exatamente. Muito bem. Quer dizer, e é o que é mais importante, eu chamo de capoeirista aquele que consegue jogar na outra roda, no mundo macro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque no mundo micro, a coisa é física. No mundo macro,
Então, a coisa é física, é mental, é tudo. Porque senão você não sobrevive às estratégias, não é? Do poder. Se você é só físico, ele pega e prende seu corpo. Exatamente, mestre. Você tem que saber não deixar que a sua mente seja presa. E aí, mestre, é onde eu queria chegar, que, por exemplo, essas guerreiras avós, elas tinham havia também esse segredo, que quando uma voz era iniciada como guerreira, recebia um outro nome, um nome de guerreira. E o mesmo aconteceu com o faraó Mentuhotep, quando estruturou os Medjai. Quem foram os Medjai? Os Medjai foram os primeiros ninjas à volta do mundo. Isso aconteceu no Antigo Egito, há mais de 2020 anos antes de Jesus Cristo. E todo Medjai, depois de receber a iniciação, depois de atingir o nível da maestria, recebia um novo nome. Ele já não era a mesma pessoa. A mesma coisa acontecia com os guerreiros Zulu, quando o Shaka Zulu fundou pela primeira vez as primeiras tropas especiais, e é importante que nós falemos isso agora, porque isso não vem nas bibliografias que deveriam vir, mas é importante dizer isso, que o Shaka Zulu foi ele viveu no século XVIII, né? Século XVIII, XIX. Ele foi o primeiro indivíduo nessa altura a criar tropas especiais no mundo, aonde se inspiraram os chamados comandos, os comandos sul-africanos, que depois inspiraram os outros comandos nos Estados Unidos, etc. E esses guerreiros de Shaka Zulu eram os Impi. Os Impi, depois do indivíduo se tornar Impi, ele recebia um novo nome. E esse novo nome só era conhecido pelo seu colega com quem ele trabalhava. Temos um registro do grande artista nigeriano Fela Kuti, que ele diz ter negado o nome que lhe deram de inglês, por isso é que morreu antes mesmo de completar 1 ano de vida. E ele diz assim, no seu livro, na sua bibliografia: eu não aceitei o nome de inglês, por isso morri e tive que nascer novamente. Só quando recebi o nome de Fela Kuti é que eu pude continuar a viver. É incrível, porque isso ronda no tema que está aqui a se tratar, a alma do nome, a importância do nome, e um artista que conseguiu passar tudo isso na sua música, agora falando do guerreiro, me traz no livro das culturas tradicionais banto, quando nos dizem que muitas vezes em culturas africanas... Do Padre Aswan. Exatamente. Ele explica que nas nossas culturas, nas nossas tribos, nos nossos reinos, nos impérios, um indivíduo poderia ter 5 nomes para cada situação diferente, mas se um desses nomes não estivesse a vibrar com a sua própria natureza, era considerado um grande fracasso e era considerado um não existente. Então, quando o mestre Moraes, eu vi numa palestra no TEDx, ele a explicar sobre a questão do nome. A verdade é que o mestre Vidal nos fala da grande importância, mesmo na capoeira. Se a capoeira começar a ser vista como uma ordem iniciática, então os nomes fazem todo sentido. Mas o que refuta o mestre Moraes é a pejoração desses nomes que os negros têm recebido como forma de humilhação. Exatamente. Se nós falamos de trocar de nome, o colonizador também trocou nosso nome. Por que será? Porque ele sabe que um José vibra a favor dele. E mais, Iramek, isso que você diz é muito importante, que talvez tenha escapado aqui no nosso discurso. As próprias vivências que você vai tendo, sim, vão te permitir você ter um outro nome, você encarnar um outro nome. E isso aconteceu em África. Até, por exemplo, quando o indivíduo era um indivíduo que, por exemplo, só tinha meninas. Ele podia, por causa da natureza de ele ter só filhas, mulheres, receber um determinado nome. E ele se assumir assim a partir daquele momento. Por receber, por exemplo, por ir viver num determinado local, ele recebia esse nome. Agora, o que dizes da capoeira é muito importante,
Por quê? E aí eu vou mais uma vez picar aqui se me permite a expressão, na pesquisa e nessa bandeira, porque é uma bandeira que o mestre Moraes leva. Isso só vai acabar na capoeira quando nós vemos a capoeira com os olhos de ver, ouvir com os ouvidos de ouvir, sentir com o corpo de sentir. A capoeira nunca foi exterior, nunca em África se fez nada de forma exterior, tudo parte de dentro para fora, tudo é um processo de iniciação. Se é um processo de iniciação, então a capoeira tem que vir, pode até haver um lado atlético, porque nossos antepassados também sempre prepararam o corpo. Mas como disse bem o mestre há pouco, quando vínhamos para aqui, nós nunca separamos o corpo da mente. A mente do espírito, os três sempre estiveram juntos. Por isso é que o nome é o remo. O nome é a cápsula que protege o teu ori, que protege o teu cá. Vai ver que na estruturação da pessoa, você tem 7 corpos e tem 7 energias e tem 7 entidades. E é por causa do nome, por exemplo, que um indivíduo no Egito Antigo, no Congo medieval, no Mali, no Ghana medieval, não podia ser preso de forma perpétua por causa do nome, porque o indivíduo tem nome e o nome representa o orixá que habita dentro de ti. Se o nome representa o orixá que habita dentro de ti, representa um quisse, então esse nome é sagrado. Você é um ente sagrado por causa do nome que tem. Então, por mais crime que você cometesse, você não podia ser preso num espaço físico por causa do nome, porque poderia alterar a ordem cósmica. O que acontecia contigo muitas vezes era ser banido da comunidade, não é? Você é banido e às vezes você banido te retiravam um nome antes de você ser banido ou te davam um outro nome. Retirou o nome, retirou a vida. Ele já foi castigado. Exatamente. Tá vendo? Então, são essas questões, mas isso vai acontecer na capoeira quando nós voltamos para a nossa ancestralidade. Quando nós voltamos para a nossa ancestralidade da forma como na Índia, por exemplo, os yogis mais tradicionais, eles conservam a ancestralidade do nome no yoga indiano. Nós no yoga quemético etíope fizemos a mesma coisa, é ancestralidade. Você vai praticar yoga, você não vai praticar yoga só com seu corpo. Você vai praticar yoga com teu espírito, com a tua mente, e por isso você vai ter um nome que vai sair do mais profundo de ti. E, infelizmente, nós precisamos aceitar que nós fomos invadidos nos nossos espaços, porque a apropriação cultural continua. A capoeira foi reapropriada por outros. Daqui a pouco a capoeira vai ser uma modalidade olímpica. E vai haver 2 capoeiras, uma olímpica e uma tradicional. Mas já tem. Já existe. Já existe. A capoeira regional é essa olímpica. A capoeira Angola é a tradicional. Exatamente. E é interessante, né, que a capoeira regional, ela é criada, né, por brancos e acreditam essa criação ao negro, porque ele não podia dizer com o alemão. Exatamente. Ainda era o nome mestre Lima. Contraditoriamente, né, ou estrategicamente, eles tiram a maioria dos elementos que simbolizam a África dentro da capoeira. Então criam essa capoeira e montam, né, um lado externo para falar de africanidade da capoeira que eles estavam criando. Agora, pasmem, calça, né, no meio da perna, corpo desnudo, né, e um negócio de um cordão na cintura, tudo simbolizando o africano escravizado. Exatamente. É porque eles conseguiram. Nunca olhei por esse lado. Eles pegaram e deram uma cara de África à capoeira, né, que eles criaram, porque eles não sabiam o que era, acreditavam que a África era esse estereótipo, e diretamente relacionado ao africano escravizado, e o apelido também retornando à prática do traficante de escravos, né, que botava o nome, tirava o nome autóctone do africano e colocava qualquer nome. Pior, de pegar, conhece o John Rediker, já ouviu falar desse cara? Não, um americano
que ele escreve o trabalho dele é Navio Negreiro. Ele conta, é interessante o trabalho dele. Ele conta que era da seguinte forma: ela chegava no exemplo, né? Porto de Luanda, ali onde nós temos hoje o Museu da Escravatura, né? E aí pegava, escrevia o nome, seu nome agora é Manuel. E botava um papelzinho no bolso do africano. Seu nome é Manuel, o seu é Antônio. Então, e aí o batizava, né? Que é outra coisa que tem na capoeira. Na capoeira regional, o batismo. Poxa, é muita coisa a ser consertada. Então, eu contrario dentro do meu trabalho com capoeira, contrario tudo isso. Meus alunos nunca receberam apelido. Meus alunos, eles não têm negócio de batizado, até porque a minha religião não tem batismo, tem iniciação. Exatamente. Entendeu? A minha religião tem iniciação, não tem batismo. Então, não faço isso com os meus alunos. E os poucos que estão comigo concordam, não aceitam também, não concordam comigo. E a capoeira regional, ela surge nesse caminho aí. Então, eu sou assim, detestado pelos praticantes da capoeira regional. Sou detestado, eles não gostam de mim, não me convidam para nada. E não fica também atrás os capoeiristas que praticam capoeira Angola, que acreditam nesses princípios deles, que tiram proveito desses princípios. Então, resumindo, o senhor conseguiu me ajudar para eu afirmar que o nome é a estrutura, do capoeirista, do ser. Mas aí, especificamente falando do capoeirista, Exato. o nome é estrutura.